Paz seja convosco, igreja. Paz seja na sua casa, você que nos acompanha nessa transmissão. Hoje eu quero falar de um assunto muito importante para a gente, que é a fé. E antes de ler a Bíblia, eu queria contar uma história que me faz refletir muito sobre a fé. Hoje nós tivemos a escola dominical e foi muito engraçado que eu fiz um exemplo de um negócio e aí o pastor Marcos falou, tinha que ser o Mateus para ter uma reflexão dessa num negócio tão simples assim. E eu vou tentar explicar um pouquinho a minha cabeça, porque às vezes eu penso de um jeito meio doido mesmo. Mas eu acho que essa história é bem fácil de compreender porque que eu estou falando de fé contando essa história. E eu descobri essa história assistindo um filme. E nesse filme um senhor contava resumidamente, de uma ferrovia que foi feita. E aí depois eu fui pesquisar se isso era verdade mesmo, que o cara estava contando ali no filme, se tinha acontecido. E para minha surpresa, isso tinha acontecido. E aconteceu lá por volta dos anos de 1880, essa construção dessa ferrovia, que acontecia... muito obrigado, Davi. Que acontecia o seguinte, eles queriam ligar os Alpes, região montanhosa da Áustria, com a Itália. Isso na época em que as ferrovias estavam começando a ter um bom desempenho na sociedade. Só que tinha os desafios, porque as pessoas daquela época, primeiro que você construir uma ferrovia na região dos Alpes era muito desafiador. Eles não tinham tecnologia, conhecimento para fazer aquilo. E o segundo, que é o que mais me espanta dessa história, é que quando eles resolveram fazer esses trilhos, não havia um trem que tivesse potência suficiente, tanto para descer, quanto principalmente para subir a região dos Alpes. E aí os engenheiros dessa ferrovia lá da Áustria, eles falaram assim, olha, hoje não existe um trem que possa subir a região dos Alpes, mas um dia vai ter. E vai ser a trilha mais bonita que tem, porque imagine você descer olhando a natureza, imagine você voltar vendo a região montanhosa, você sai da Itália e fica vendo tudo. Eles tiveram uma visão, e eles falaram, vamos construir o trilho. E eles começaram a construir o trilho, sem que houvesse conhecimento de como construir o trilho em uma região como aquela, e sem que houvesse um trem que pudesse fazer aquele caminho. Mas ainda assim, eles fizeram. Eles tiveram seus desafios. Eles tiveram que fazer muita tentativa e erro. Fizeram coisas que não deram certo, fizeram testes e tiveram que voltar e refazer. E assim eles foram. E tudo isso sem saber se um dia realmente haveria um trem que subisse por aquela região. Depois de anos, quando já estava tudo pronto, aí sim, o ser humano inventou um trem que tinha força, que tinha potência para subir aquele trilho. E aí o trilho já estava lá. O trilho já estava feito. E aí foi só colocar o trem para rodar. Eles ganharam tempo, porque se depois que o trem tivesse sido criado, eles fossem começar a fazer os trilhos, demorariam anos. Mas quando chegou o trem, quando tinha um trem pronto para aquilo, os trilhos já estavam lá. E isso me faz refletir muito sobre a fé. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus 11, onde nós vamos ler os 3 primeiros versículos. Hebreus 11, versículo 1. Hebreus 11, 1. Diz assim a palavra de Deus: Ora, a fé é a certeza
de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir de coisas que não são visíveis. Senhor, lida está a Tua palavra, Pai. Assim como a Lilian orou, eu oro, Deus, para que o Senhor esteja me usando, para que o Senhor esteja falando aos nossos corações e que o Seu Santo Espírito tenha liberdade de me usar e tenha liberdade de fazer com que cada um de nós estejamos recebendo agora a Tua ministração. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém, Deus. Nós acabamos de ler aqui um texto de Paulo, onde Paulo fala sobre a fé. E Paulo fala que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Se a gente fosse o simples pelo simples, a gente já poderia dizer que aqueles homens que fizeram aquele trilho tinham fé de que um dia haveria um trem com potência para subir os trilhos de algo que eles sonharam. Eles tinham esperança de que um dia o ser humano ia descobrir um jeito de fazer com que os trens que não conseguiam subir aquela região subissem. E então, eles já fizeram o planejamento e colocaram em prática a construção daqueles trilhos. Então, a gente já pode fazer uma ligação quando Paulo fala que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos. Eles tinham a convicção de que o ser humano ia conseguir fazer um trem que ia subir por aquela região. Mas eu não quero ficar apenas nessa coisa simples, mas trazer essa história para a nossa caminhada. Quantas vezes nós poderíamos ter poupado o trabalho de Deus, se quando Deus lá atrás falou para a gente, olha, eu vou mandar um trem na sua vida, que vai subir por essa região aí, onde por enquanto você acha que não tem um trem que pode subir, então já vai passando o trilho aí, já vai preparando a sua vida, porque aquele emprego vai chegar, já vai preparando a sua vida, porque você vai ter que mudar de cidade, já vai preparando essa coisa da sua vida, porque isso que você está pedindo dessa aula, isso que você está pedindo desse curso, você vai conseguir. Aí a gente deixa aquilo de lado, continua vivendo a nossa vida, não prepara o trilho, e aí de repente chega o trem, e o trilho não está pronto. E aí Deus fala, olha, está aqui o trem, e aí a gente tem que pegar e sair fazendo o trilho. Ora, Paulo disse que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Se nós temos fé nas promessas de Deus, então a gente tem que fazer por onde? Se você recebeu uma palavra de Deus, por mais louco que pareça, você tem que ter fé que aquilo vai acontecer. E você tem que se preparar. Assim como aqueles engenheiros se prepararam. Assim como eles, mesmo diante dos desafios, fizeram acontecer. Agora, para fazer aqueles trilhos, foi muito importante uma coisa, que também é importante para que a gente exerça a nossa fé: a perseverança. Porque, como eu disse, quando eles começaram a fazer as construções daquele trilho, coisas deram errado. Eles não sabiam fazer tudo 100%. Era tudo muito novo. E eles tiveram que ir descobrindo algumas coisas. Mas eles não desistiram. Eles perseveraram. Os desafios vieram e eles permaneceram acreditando que era possível fazer a construção daqueles trilhos e que um dia haveria um trem que passaria por ali.
Quando a gente fala da nossa vida, não só da nossa caminhada cristã, não só da nossa caminhada de fé, mas quando a gente fala da nossa vida, nós temos desafios. Nós enfrentamos dificuldades. E aí, o que vai fazer a gente permanecer em Deus? Para pensar um pouquinho. Quando vem uma dificuldade na sua vida, o que te faz permanecer buscando a Deus, vindo à igreja, orando a Deus, lendo a Bíblia? Quando você está há 1, 2, 3 meses pedindo uma coisa para Deus e essa coisa não vem, e você começa a ficar angustiado, o que te faz permanecer depois de 3 meses, falando com Deus, orando para Deus, pedindo para Deus? O que é? O que te faz permanecer? É a sua fé. É a sua fé. Você pode achar que você não tem uma fé muito grande. E aliás, eu sempre brinco que eu acho que a minha fé não é nem do tamanho de um grão de mostarda, né? Porque Jesus ele fala que se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente pode falar que uma montanha se move e ela vai se mover, né? Eu já fiz o teste, eu já fui e pedi para uma montanha se mover, ela não se moveu. Então eu falei, Deus me perdoa, porque a minha fé não é nem do tamanho de um grão de mostarda. Mas a gente tem fé nas coisas que Deus promete para nós. Eu vou trazer um exemplo recente da minha vida, que na verdade eu nem tinha programado de falar, mas eu pensei. Eu fiquei desempregado e eu queria muito um emprego. E aí eu coloquei diante de Deus e Deus falou assim, esse emprego é seu, pode ficar tranquilo. E passou 1 mês, passou 2 meses, passou 3 meses, acabou o seguro-desemprego, passou 4 meses, e eu tendo que trabalhar pra caramba, procurar cliente. Aí eu já estava assim, acho que esse negócio não vai ser para mim não. A minha esposa até pode confirmar, eu estava triste, eu fiquei triste, falei assim, acho que eu não vou conseguir não, acho que não vai dar certo. E aí eu consegui. Agora, o que me fez continuar até no ponto que eu falei assim, não, acho que não vai dar não, até aquele ponto, mesmo quando tudo parecia difícil, foi a fé. Agora, a fé não é importante apenas para a nossa caminhada em frente a esses pequenos desafios que nós enfrentamos. Assim como aqueles engenheiros tinham um objetivo, assim como aqueles engenheiros que queriam construir aqueles trilhos, tinham uma meta, tinham um propósito, cada um de nós tem um objetivo, tem um propósito. E cada um de nós compartilha de um mesmo objetivo, que é o nosso alvo, Jesus Cristo. Cada um de nós aqui, busca seguir a Deus, porque nós queremos estar com Deus na vida eterna. Esse é o nosso objetivo em comum. Essa é a nossa meta em comum. Agora, para que a gente possa alcançar os nossos objetivos, a gente tem que permanecer com Deus. A gente tem que ter fé em Deus. Grandes teólogos falaram sobre a fé. Agostinho, Lutero, John Wesley. E esses caras que tiveram uma vida que hoje a gente fala, nossa, olha, esse cara tinha uma fé e fazia isso, e fez tal coisa, escreveu isso. Esses caras que são exemplos para nós, assim como o Paulo, que escreveu tantas cartas e falou tanto sobre a fé. Eles concordam em uma coisa, em falar em como a fé é importante para a nossa salvação. Todos eles falam de como a fé é importante para a nossa salvação. John Wesley, por exemplo, falava que é fundamental ter uma fé viva. E essa fé viva
só é possível quando nós deixamos que Deus haja em nós, que o Espírito Santo tenha a liberdade de agir e que a gente viva intensamente aquilo que a gente está lendo na Bíblia, aquilo que a gente está vivenciando na igreja, aquilo que a gente está buscando como irmãs e irmãos. John Wesley, ele falava que a fé era importante para a salvação, porque quando ele tinha fé, mesmo diante das dificuldades, ele sabia que ele precisava superar aquilo, porque o melhor estava por vir. Ele tinha fé. Então ele dizia, olha, a fé é importante para a salvação, para que a gente não perca o olhar do foco, para que a gente não perca o nosso objetivo, que é Jesus Cristo. Então perceba como a fé é fundamental na nossa vida, para que a gente possa ter um relacionamento mais profundo com Deus, para que a gente possa buscar cada vez mais a presença de Deus e ter a ação transformadora de Deus. Porque muitas vezes, se a gente olhar para situações com o nosso olhar humano, a gente não vai ter fé. Muito pelo contrário, a gente vai querer desistir. Se a gente olhar e deixar a carne falar mais alto, a gente vai se desmotivar. A gente vai virar para a nossa esposa e dizer, eu acho que esse emprego não é para mim não. E ficar triste e desanimado. Mas quando a gente tem uma vida com Deus, quando a gente busca a presença de Deus, o Espírito Santo, ele age no nosso coração e a gente pode exercer de forma integral essa fé viva. Aqueles engenheiros, eles permaneceram, mesmo diante das dificuldades, construindo aquele trilho, porque eles tinham um objetivo. E quando algo dava errado, eu fico pensando, eles tentavam fazer uma curva que nunca ninguém fez, e faziam um teste, e aí aquela curva ela não aguentava, e aí eles tinham que refazer os cálculos. Quando eles iam lá refazer, eles iam, que porcaria, vamos lá de novo. Não, acho que eles iam assim, vamos, porque a gente tem que fazer esse trilho, porque um dia vai ter um trem que vai subir aqui, e a gente vai fazer história. Você tem que perseverar na sua fé, diante dos desafios que você tem, porque você fala, eu vou conseguir, eu vou em frente, porque se eu passar por isso, eu vou estar mais perto de Deus, eu tenho a promessa da vida eterna, Deus é comigo, eu vou conseguir. A fé baseada na palavra de Deus nos dá força, porque a gente começa a lembrar de outras pessoas que tiveram dificuldades, e a gente começa a se lembrar, poxa, na Bíblia tal pessoa passou por isso, e aí você ora pensando naquilo, e você encontra forças do nada. Sabe o que é esse nada? É o Espírito Santo te dando força para superar esse desafio. A fé é importante, e a fé é fundamental para que a gente possa se aproximar de Deus, para que a gente possa ter a nossa caminhada, para que a gente possa superar os desafios que a vida nos apresenta. Agora, tem uma questão muito importante sobre a fé, que muitas vezes, frequentemente, a gente vê algumas pessoas querendo separar a fé da razão. Vocês já viram alguém que faz alguma coisa do tipo? Algum comentário do tipo? Pessoas que acham que a razão é um negócio mais voltado para a ciência e que a fé é uma coisa extremamente sobrenatural. Veja só que interessante. Eu estava esses dias refletindo sobre a ciência, refletindo sobre estudos que a ciência nos traz. E vamos pegar aqui, por exemplo, esses engenheiros que estavam ali construindo aqueles trilhos. Eles precisaram fazer estudos, fazer cálculos, fazer testes que até então nunca tinham sido feitos e descobertos. Eles precisaram descobrir uma série de fórmulas para alcançar o objetivo deles. Ou seja, existiam estudos que eles precisaram superar
e lançar novos estudos. Quando a gente fala de ciência, você já deve ter visto muito falar assim, a teoria tal coisa, a teoria de não sei o quê, a teoria... Percebe que tem sempre a palavra teoria? E aquilo lá é dado como, não, isso tem estudo e comprova que os dinossauros, eles tinham escamas assim como jacarés. Aí passa 20 anos, aparece alguém, olha, a gente descobriu aqui um fóssil de um dinossauro que tem penas. Aí toda aquela teoria é descartada, e aí falam, não, mas agora tem outros estudos. E a ciência sempre se baseia assim, não, mas agora é certeza. Aí passam mais 10 anos e vem outra coisa e fala, não, peraí, não era que todos tinham penas, é que alguns tinham penas e outros tinham escamas. Então você percebe que a fé, a gente fala da fé como algo sobrenatural e da razão como algo certeiro, como algo científico, mas a própria certeza da ciência está sempre sendo mudada. Ela está sempre mudando, com novos estudos. E aí eu fico me perguntando, será que a fé e a razão são tão diferentes assim? Será que a fé e a razão andam em linhas tão opostas assim? Ou será que eu, durante a minha caminhada, para exercer a minha fé, não fico tentando raciocinar sobre a minha fé? Não fico tentando raciocinar sobre as coisas que estão ao meu redor para ver se a minha fé está depositada na coisa certa? Será que para eu ter mais fé, eu não peguei e li a Bíblia e fiquei pensando naquilo que eu estava lendo e tentando encontrar uma razão naquelas palavras, tentando achar uma lógica? E será que depois de eu pensar, de eu refletir, será que depois de eu estudar um pouco sobre o que outros teólogos estavam falando, será que a minha fé não fica maior? Será que quando eu busco aprender mais sobre aquilo que Deus tem para mim, lendo a Bíblia, lendo o que outros teólogos falaram, será que a minha fé ela não fica mais fundamentada? Será que a razão realmente é a contramão da fé? Ou será que quando eu busco raciocinar um pouco sobre a minha fé, eu consigo fundamentar mais ela naquilo que realmente é a verdade de Deus para mim? Será que quando eu busco olhar para outras pessoas, pensando sobre o que elas estão passando, eu não consigo encontrar respostas para ajudar elas? E aí eu estou usando da razão, usando da lógica para pensar sobre a vida das outras pessoas e sobre a minha? Para que a gente possa ter uma fé mais madura, para que a gente possa ter uma fé inabalável, para que a gente possa ter uma fé fundamentada na palavra de Deus, a gente precisa começar a exercer um pouco mais de razão, de raciocínio. A gente precisa se debruçar na palavra de Deus, ler aquilo e ter um momento para refletir sobre aquilo. A gente fala tanto de ler a Bíblia todo dia, e sim, a gente precisa ler a Bíblia todo dia, mas não adianta só ler por ler. Quando você vai estudar para alguma matéria, para alguma coisa que você gosta, vai ler um livro de algum assunto que te interessa, você não lê aquilo e pronto. Você pensa sobre aquilo que você está lendo. Você pensa em como você pode aplicar na sua vida aquilo que você está lendo. Você pensa em como aquele estudo de finanças pode ser bom para você. Agora tem muita gente que pega, lê a Bíblia, lê 2 capítulos, fecha e pronto, acabou. Lê a Bíblia. Para que a gente possa aplicar o que a gente lê da Bíblia na nossa vida, a gente precisa pensar um pouco sobre aquilo que a gente está lendo. A gente precisa pensar um pouco e raciocinar um pouco sobre aquilo que a gente está vendo. A razão pode nos ajudar a nutrir a nossa fé. Pode nos ajudar a ter uma fé mais madura. E aí eu vou entrando na conclusão da palavra que Deus trouxe ao meu coração. Que quando Ele trouxe ao meu coração, eu vou falar para vocês, eu fiquei pensando acho que meses antes de subir aqui e trazer essa palavra. Porque quando Deus falou de fé para mim, eu fiquei pensando,
será que eu sou um cara que tem fé? Será que realmente a minha fé é madura? E aos poucos Deus ia falando comigo, colocando palavras no meu coração. E eu comecei a ver que a minha fé precisa sim melhorar. Mas eu comecei a ver que a minha fé não era tão pequena. E se você hoje acha que a sua fé é pequena, eu quero te dizer que a fé, ela exige um caminho para que a gente possa trabalhar ela, para que a gente possa amadurecer a nossa fé. Conforme você passa por dificuldades, você começa a se lembrar, poxa, eu passei por essa dificuldade, mas eu tive fé e deu certo. Nós sempre temos coisas para aprender, sempre temos que melhorar. O dia que a gente estiver perfeito é o dia que Deus arrebata a gente, pode ficar tranquilo. Se você está aqui, se eu estou aqui, é porque a gente tem muito que aprender, a gente tem muito que melhorar. Então, se você acha que a sua fé não é tão grande, não fique triste. Você está aqui hoje, você tem fé. Deixa Deus agir no seu coração. Começa a refletir um pouco sobre essa fé que você tem. Começa a não agir nas coisas de forma automática, mas pensar, por que eu tenho fé? Por que eu estou indo na igreja no domingo? Por que mesmo eu estando passando por essa dificuldade eu não estou desistindo? Por que mesmo diante desses problemas eu não saí da igreja? Por que mesmo depois que alguém falou atravessado para mim eu não fiquei chateado e continuo? O que está acontecendo? Como é que eu estou exercendo a minha fé? E aí você vai começar a entender a sua fé. Você vai começar a parar de agir as coisas no automático e ver que o Espírito Santo está trabalhando em você. Você vai começar a ver que hoje você pode até ter dificuldade em ter fé em algumas coisas, mas tinham coisas que você tinha dificuldade de ter fé. E Deus já trabalhou essas coisas na sua vida. E aí você vai pensar, poxa, se Deus me ensinou tanto aqui, eu acho que Deus pode me ensinar aqui também. E aí a gente vai trabalhando a nossa fé. Eu tenho um desafio para você hoje, que é sair daqui, olhando para essa relação de razão e fé, que é um pouco complexa, mas um desafio para você durante essa semana, pensar nos desafios que você vai ter, porque você tem fé que você vai superar esses desafios. Reflita, para pensar um pouquinho quando vier alguma coisa, não pega e deixa aquilo passar. Fica pensando um pouco, peraí, por que mesmo diante desse desafio, eu vou me manter firme e eu vou me manter alegre? Por quê? Por que Deus está fazendo isso comigo? O que eu vou aprender aqui? O que Deus quer de mim? O que Deus está falando comigo? Às vezes a gente está vivendo as coisas tão no automático e não está ouvindo o que Deus tem para cada um de nós. Às vezes a gente está pegando a Bíblia, fazendo uma leitura tão no automático, sem pensar naquilo que a gente está lendo, e a gente sai daquela leitura do mesmo jeito que a gente entrou. E não é para isso que a gente tem que ler a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia para que você possa entender o que Deus falou com as pessoas que escreveram aquele texto e o que Deus tem para você com aquele texto. Você não pode vir num culto no domingo e voltar para casa do mesmo jeito. A palavra de Deus diz que a graça de Deus é multiforme. O Espírito Santo fala com cada um de nós para que a gente possa entender a mensagem de Deus. Cada um de nós, diante de uma pregação, diante de um estudo bíblico, sai com um aprendizado. Faz um teste hoje. Vira para o seu marido, vira para o seu amigo e fala, o que você aprendeu hoje da palavra? Aí ele vai falar, olha, eu entendi isso, isso e isso. Aí você vai pensar, não, mas eu não tinha me ligado nisso, não, eu aprendi isso, isso e isso.
Porque Deus tem algo com você e algo tocou o seu coração. Mas outra coisa tocou o coração da Vera. Mas outra coisa tocou o coração do Davi. Mas outra coisa tocou o coração do Robson. E cada um de nós vai para casa com a nossa fé alimentada, porque o Espírito Santo falou conosco. Só que quando a gente está aqui, ouvindo a palavra atentamente, a gente está prestando atenção no que Deus tem para nós. E quando a gente está na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente está tão no automático que a gente não percebe o que Deus tem para cada um de nós. Para refletir um pouco na sua semana. Por que a minha fé está depositada em Deus? Eu chego para trabalhar e a pessoa chata vem e me enche o saco. Por que eu tenho força para continuar e ir no domingo de novo na igreja? Eu estou há tanto tempo pedindo essa promoção e ela não vem. Por que no domingo que vem eu vou para a igreja? Eu estou há tanto tempo pedindo para Deus um novo emprego e eu não consigo. Por que eu vou continuar indo na igreja? O que está me fazendo continuar? Pensa sobre a sua fé, para que a sua fé seja mais madura. Eu quero fazer uma oração com vocês, mas eu queria que o Ministério de Louvor estivesse tocando alguma música para a gente, qualquer uma, sobre fé, para que antes de eu orar você possa, durante essa canção, pensar um pouco sobre a sua fé. Eu dei exemplos da minha vida, e dei exemplos de como eu refleti, como eu, em uma história de trilhos de uma ferrovia, como que eu pensei sobre a fé. Mas eu quero, antes de orar por você, que você possa pensar sobre a sua fé. Pensar o porquê que você continua tendo fé. Senhor nosso Pai, nós nos colocamos na Tua presença, primeiramente agradecendo, Deus, por esse privilégio que nós temos de estarmos na Tua casa, exercendo nossa fé. Pai, nós nos colocamos na Tua presença agradecendo, Deus, porque estamos na Tua casa, Pai, e porque a nossa fé está voltada diante de Ti. Pai, eu peço que o Senhor esteja trabalhando em cada um de nós para que a gente possa ter a nossa fé cada vez mais trabalhada, cada vez mais madura, para que a gente possa ter a certeza da salvação, para que a gente possa superar os desafios, para que a gente possa romper em fé, Pai. Que o Senhor esteja cuidando de cada um de nós na nossa semana, para que graças à fé, para que por meio da Tua graça, nós possamos superar os nossos desafios, Pai, e estar mais perto de Ti, para que a gente possa refletir sobre a presença do Senhor nas nossas vidas, Deus. Que a nossa fé esteja fundamentada em Ti, que a nossa fé esteja fundamentada na Tua palavra, e que o Senhor esteja nos ensinando a exercer a nossa fé, para que as pessoas possam olhar para nós de uma forma diferente, e ver que nós estamos, Pai, superando os desafios da nossa vida, graças à nossa fé em Ti, na Tua graça, na salvação que vem por meio de Jesus Cristo, Pai. E eu peço que o Senhor esteja, Pai, nos usando, para que a gente possa transformar vidas, assim como o Seu Filho nos transformou, Pai. E que a graça de Jesus Cristo, que o Seu amor, que a comunhão do Santo Espírito esteja conosco, Pai. Que a nossa fé esteja no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito Santo, hoje e eternamente, em nome de Jesus. Amém.